Nesse vídeo eu vim resolver um problema que muitas pessoas me relataram a respeito daquela rotina de alinhar o piso na topografia de forma automática. Tem um vídeo que eu fiz algum tempo atrás em que eu ensino a fazer esse processo de forma automática, só que essa rotina só está funcionando no Revit em versões inferiores a 2023, por conta daquela mudança de topografia a partir do Revit 2024, que antes era topografia e agora é um sólido topográfico. E aí, bagunçou com tudo, a rotina não funciona mais, as pessoas estão tendo que fazer isso na mão de novo. E como aqui eu quero te ajudar e evitar o trabalho manual, eu vou te entregar essa solução nova para você usar, que você pode usar nas versões 2024, 2025 e nas versões posteriores que forem aparecendo. Então, se você veio daquele vídeo ou de repente você caiu nesse vídeo porque você já está buscando a solução nova, já deixa aqui o teu like e se inscreve no canal para a gente ajudar mais pessoas aí a não passarem por esse problema que você está passando. Bom, a solução anterior que eu tinha passado para ti funcionava da seguinte forma: você primeiro modela aquele piso que você gostaria de atrelar àquela topografia e depois, com a linha desse piso, você clica aqui para editar, copia todas as linhas aqui do piso, você criaria uma sub-região, que no caso aqui, a partir do Revit 2024, é uma subdivisão, mas a forma ali de criar ela é a mesma. E até agora, nessa nova atualização, na subdivisão você consegue colocar um material. Só que se você quiser trabalhar com mais materiais, aí não tem como. Aí a gente tem que usar aquela solução antiga da rotina. Bom, mas aí basicamente o funcionamento era: a gente tinha um piso e a gente tinha aqui uma superfície, uma subdivisão. Aí a gente capturava os pontos dessa subdivisão, todos os pontos aqui, ó. Pensa que essa geometria, ela vai ter diversos pontos. Por exemplo, aqui vai ter um ponto, aqui vai ter um ponto e assim por diante. E aí a gente transferia esses pontos da subdivisão para o piso. Aí, automaticamente, o piso iria acompanhar essa subdivisão. Bom, só que se a gente for aqui para a tela do Dynamo, clicar com o botão direito aqui do mouse e pesquisar por Select Model Element, e aí selecionar a nossa sub-região aqui, damos o F5. A gente tem o topo sólido. E se a gente vier com aquele Topography Points, que eu tinha usado antes, lá naquela rotina, se a gente conectar esses dois aqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Ele espera um tipo de argumento topografia, só que a gente forneceu um Revit Element, que na verdade é o topo sólido, tá? Ele foi encarado como um elemento do Revit, não mais como uma topografia. Então, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que manipular a geometria dessa subdivisão para a gente conseguir obter esses pontos de uma forma manual, porque eles não vão vir direto de um nó do Dynamo, tá? A gente vai trabalhar com essa geometria para conseguir obter esses pontos. Bom, então, primeiro passo, já que eu não posso usar, né? Eu vou deletar esse Topography Points e a gente vai chamar o nosso nó de Geometry para a gente conseguir importar essa geometria do Revit aqui para dentro do Dynamo. Cliquei aqui, dou F5, ó, ele me deu ali a geometria do nossa subdivisão, do nossa sub-região ali do sólido topográfico. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sólido e vou explodir ele. Quando eu explodo um sólido, a gente obtém várias superfícies. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho várias superfícies, que é como se fossem as faces desse sólido, né? Então eu tenho aqui diversas faces. Dessas faces, a gente vai obter as linhas e depois das linhas, a gente vai obter os pontos. A gente está meio que desmembrando esse sólido, né? A gente tem um sólido, transforma em superfície, depois superfície em linhas e depois das linhas, os pontos. Então vamos lá, aqui da superfície, para eu obter as linhas dessa superfície, a gente vai aqui na nossa library do Dynamo e vamos em Geometry e aí vamos aqui em Surface, Surface de novo. E a gente tem aqui, ó, dos nós de ação, temos esse nó aqui que é o Perimeter Curves. Então, basicamente, a partir de uma superfície, a gente vai ter linhas que formam esse perímetro, ó. Então, percebe que aqui ficou evidente essas minhas linhas. E aí, a gente conseguiu obter as linhas. E aí, agora dessas linhas, a gente vai obter os pontos. Então, a gente vai pegar aqui na library do Dynamo de novo. Vamos aqui para a parte de Curves. Vamos em Curve novamente. E aí, na parte de propriedades, a gente vai capturar o ponto de início de cada linha e vamos capturar também o ponto de fim de cada linha, tá? Ó.
E aí a gente obtém todos os pontos desse meu sólido. Ó, tá vendo aqui que ficou tudo com esses pontos evidentes. Agora, eu vou juntar tudo isso em uma única lista. Aí eu vou usar o nosso nó de list create para a gente criar uma lista única. Jogo para cá. E aí a gente usa um list flatten para a gente achatar essa lista, né? Transformar tudo em uma lista só. Então usamos aqui o flatten, colocamos aqui. Beleza. Ele me retornou aqui 320 pontos. Só que concorda comigo que muitos pontos desses vão ser repetidos, né? Por exemplo, essa linha aqui, ó, vamos por essa linha aqui dessa borda, ó. Ela vai ter um ponto de início aqui e vai ter um ponto de fim aqui. Mas concorda comigo que o ponto de início dela é exatamente o ponto de fim dessa linha aqui? Então, a gente vai ter muitos pontos repetidos. Para a gente filtrar e obter somente os pontos únicos, nós vamos usar esse nó aqui do prune duplicates, do point.prune duplicates. E a gente vai sair de uma lista de 320 pontos para uma lista de 44 pontos. Então, ficou muito bem filtrado aqui nesse caso. Vou até desabilitar a visibilidade aqui para a gente não se confundir. Ó. Vou tirar aqui a visibilidade. E a gente obteve aqui todos esses pontos. Só que quando você for passar esses pontos lá para o piso, você não vai passar 2 pontos, né? Porque vai dar algum problema ali, ele vai ficar com 2 pontos ali. Geralmente a gente associa esses pontos na face superior do piso. Então, desses pontos, eu preciso filtrar para pegar somente os pontos de baixo. Então, pensa assim, ó. Cada ponto desse aqui, eu tenho um ponto em cima e eu tenho um ponto embaixo. E eles têm coordenadas x e y muito parecidas. Claro que pode mudar aqui, por exemplo, uma inclinaçãozinha, pode dar uma interferência, mas a gente vai fazer um arredondamento e vai passar por isso. Então, a cada ponto, eu tenho 2 pontos, sendo que a um em cima tem um valor maior de altura, né, de z, e eu tenho um ponto embaixo, tá? Então, eles estão sempre agrupados dessa forma. Então, sabendo disso, a primeira coisa que eu vou fazer desse ponto vai ser obter o x. Então, eu vou obter componente x do ponto. E depois eu vou obter a componente y, point y. Beleza. Obtive aqui esses valores e esses valores aqui. Agora, eu vou dar um round. Eu vou arredondar esse número para que a gente não tenha esse problema de imprecisão. Porque pode acontecer de ter 2 pontos lá e eles estão meio tortos, e aí vai ter uma pequena diferença ali entre x e y. Então, para a gente contornar esse problema, vou colocar aqui esse match round, vou colocar um número de dígitos 2, colocamos aqui, Ctrl C de novo, beleza, ó, tá certo. Acho que tá com uma precisão boa, você vai aí testando para ver, mas acredito que essa precisão aqui tá perfeita. Dá até para botar um aqui para garantir, ó. Beleza. Aí agora, para eu agrupar esses pontos em coordenadas x e y iguais, eu vou usar o meu nó de list group by key, que é esse nó aqui, que a gente vai entrar com uma lista e a gente vai agrupar essa lista por algum valor. Nesse caso, vai ser o valor de x e y ao mesmo tempo. Mas se tu for ver aqui, a gente só tem valores separados, né? A gente não tem esses valores juntos. Então, a gente vai ter que juntar esses valores através de uma concatenação para depois a gente agrupar, tá? Então, a gente vai clicar aqui 2 vezes com o botão esquerdo. Vamos criar um code block. Então, com esse code block, a gente vai colocar aqui, ó, ponto xy vai ser igual ao ponto x mais, aí a gente bota um tracinho ali, né, só para separar, mais ponto y. E aí colocamos o ponto e vírgula, tá? E aí eu vou puxar esse valor aqui do number e esse valor aqui do number. E aí ele faz esse texto aqui concatenado, tá? Aí a partir desse texto a gente vai agrupar os nossos elementos. Eu coloco aqui em keys esse valor que eu encontrei, que é o valor da junção dos dois. E em list a gente vai pegar os nossos pontos lá que foram gerados, ó, do prune duplicates. Coloco aqui em list, dou F5. Ó, o que ele fez? Ele agrupou cada conjunto de pontos que tenham coordenadas x e y iguais. Ó, então tá vendo aqui, ó, que ele agrupou certinho para mim. E percebe que os valores de z, eles são diferentes, justamente porque a gente tem o ponto de baixo e tem o ponto de cima, ó. Então é sempre nessa ordem, tá? A princípio é para ele pegar o item 0 aqui dessa lista, o primeiro, como menor z, e o segundo como maior.
Mas para garantir, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o nosso node list, sort by key, para organizar esses valores em coordenadas Z. Então o item com menor coordenada Z ele fica em cima e o item com maior fica embaixo, tá? A gente vai aqui em Groups, em Keys, a gente vai chamar a coordenada Z aqui desse ponto, colocamos aqui, e aqui em Keys, ele deu um errinho aqui, a gente tem que clicar aqui em utilizar níveis aqui em cima e utilizar níveis aqui embaixo. Damos o F5, pronto. Agora eu tenho certeza que todos os itens dessa minha lista estão organizados. Então tá perfeito, ó. Aí agora o que que eu faço? Eu pego desses itens, eu vou pegar o primeiro elemento de cada lista. Então eu tenho várias listas com pares, né? Várias listas de pontos, que eu vou pegar o primeiro item de cada lista. Então a gente dá o F5 aqui. A princípio ele não funcionou, então nesse caso eu vou utilizar um nível aqui para ele, um nível mais acima. E agora sim, ó, ele me retornou somente os pontos inferiores. Inclusive se eu clicar nesse nó aqui e for aqui na minha workspace aqui de geometria, ó, percebe que ele está selecionado em azul aqui, ó, os pontos de baixo. Então tá perfeito, tá funcionando certinho. Até para tirar a dúvida, ó, eu tenho aqui 22 pontos e lá na minha lista original de pontos eu tinha 44. Então eu reduzi pela metade, ou seja, eu separei ali os que estavam repetidos. Bom, isso tudo aqui que eu fiz foi para contornar aquele problema que a gente não está conseguindo obter lá os pontos da topografia, tá? Então aí nesse caso agora a gente tem o ponto, a gente pode selecionar o nosso piso, vou selecionar lá aquele piso que eu tinha modelado, selecionamos aqui, beleza. Aí desse piso a gente vai em Add Points, para a gente adicionar o ponto. Vamos até aqui pela Library para ficar mais fácil. Aqui em Revit, Element, e aí a gente procura aqui por Floor, achei aqui o Floor, e vamos aqui em Add Point. A gente vai adicionar pontos a esse piso. Então, no caso, os meus pontos estão aqui e o meu piso ele está aqui. A gente aperta F5 e ele concluiu a execução perfeitamente. Agora aqui eu posso até deletar aqui essa minha sub-região, ó, tá com duas aqui até, que o meu piso ele está perfeitamente alinhado à minha topografia. Percebe aqui que ele está alinhado mesmo, né? Ou seja, ele pegou a face superior lá. Então, o que a gente pode fazer aqui é acrescentar um valor de deslocamento nesse Z. E esse valor de deslocamento pode ser a própria espessura do piso. Então, nesse meu caso aqui, por exemplo, ó, ele está com 43 centímetros. Então, vai ficar a seu critério, mas vamos fazer aqui só para a gente fechar. Ó. Vou tirar aqui esse ponto aqui. E desse aqui, a gente vai explodir esse ponto para adicionar uma coordenada Z e aí criar o ponto de novo, tá? Então, a gente vai chamar ó, aquela mesma coordenada Z aqui. Vou chamar de novo lá o X e o Y. Então, eu copio aqui, dou um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Coloco aqui, conectado, certinho e tal. No caso do Z, a gente vai adicionar um valor. E aí esse valor você pode colocar como entrada na mão. Então, você pode colocar aqui um node number. E aí, clicar duas vezes aqui. Colocar, por exemplo, a entrada 3, né? Porque a primeira é a sub-região, a segunda o piso. E a terceira você pode botar espessura do piso. E aí você pode botar aqui, por exemplo, a gente tinha botado ali 43 centímetros, né? Deixa eu só ver aqui a unidade do meu projeto, tá em centímetros. Então vai ser aqui 43, tá? Então a gente bota aqui direto. E aí a gente cria um novo ponto aqui. Point by coordinates. E aí no caso a gente vai pegar o ponto X antigo, normal, ponto Y também. Mas o ponto Z vai ser esse novo valor com deslocamento para cima. Colocamos aqui. E aí o ponto aqui vai ficar aqui no final. E aí eu dou um executar. Ah, nesse caso aqui deu erro porque eu tinha deletado, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui pra gente voltar. Ó, eu vou selecionar lá de novo meus elementos. Então, o primeiro era a subdivisão. Selecionei. E o segundo era o nosso piso. Então, voltamos lá. Cadê o piso? Tá aqui o piso. Seleciono aqui o piso. E aí eu dou o F5. E agora sim, ó. Ele modelou o piso exatamente alinhado com a minha superfície topográfica e ele está com a espessura desse piso. Inclusive, para a gente finalizar, deixa eu te mostrar como é que a gente captura essa espessura desse piso de forma automática. Então, nesse caso aqui, essa informação ela viria de forma automática. Como é que a gente faz isso? Pensa que o teu piso ele é uma família de instância, né, que você modelou. Para você acessar essa informação da espessura, você precisa vir aqui em editar tipo e aí observar aqui essa espessura padrão. Aqui no Dynamo não foge disso, tá? A partir dessa instância aqui, deixa eu até desconectar aqui para ele não reproduzir, a gente vai obter o tipo. Para a gente obter o tipo,
Vamos aqui em Elements, aqui na pastinha do Revit. Vamos aqui em Element novamente. E vai ter uma função aqui para a gente obter o Element Type, que seria o tipo dessa família. Ó. Então, obtive aqui o tipo. E aí agora a gente vai acessar a informação da espessura. Então, a gente vai usar esse nó aqui do getParameter value by name. A gente chama aqui uma string e botamos aqui a espessura. Eu não tenho certeza se o nome do parâmetro é assim, mas vamos testar aqui para ver. Ó, a princípio ele não me retornou nada. E aí quando a gente não sabe exatamente o nome do parâmetro, você pode ir aqui nessa pastinha de Elements de novo, você pode ir aqui em Element Parameters. E a gente vai acessar todos os parâmetros desse piso. Ó. Então a gente tem aqui diversos parâmetros. E o parâmetro de espessura é espessura padrão, tá? Então não é aqui em espessura, ó. A gente bota espessura padrão, vamos dar um F5. Ó, aí agora sim, ó. Agora ele obteve aqui a minha espessura de forma automática. A gente pode conectar aqui, ó. E ele vai pegar a espessura de forma automática e vai alinhar aí o teu piso à topografia. Bom, se essa solução te atendeu, não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum problema, comenta aqui também, porque pode ser o problema de alguém também. E se você quiser aprender Dynamo comigo do zero ao avançado, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!